Nós vamos estudar a competência de número 5, né, a competência número 5 da redação para o Enem, tá certo? E começando aqui logo pelo sumário, que a gente já vai ter uma ideia, né, direitinho do que se trata essa competência de número 5. Então vamos lá. A avaliação da competência 5. A competência 5 e sua relação com as competências 2 e 3. O que tem a ver? Se a 2 está tratando sobre a questão do gênero, as características do gênero textual, né, no sentido de o artigo, né, o texto dissertativo argumentativo, e a competência 3 vai ser justamente assim o caminho, né, usado pelo escritor, pelo participante de construir essa argumentação. Qual seria a relação da competência 5 com essas duas? 2. A competência 5 e sua relação com os direitos humanos, tá? Tem tudo a ver. 3. A proposta de intervenção, certo? De que se trata? E 4. Os elementos ação, agente, modo ou meio, efeito e detalhamento. Então a gente vai direto aqui, na verdade, para inicialmente a grade específica da competência 5. E depois a gente volta para essas questões de como ela é avaliada. Então, olha só, gente. Na competência 5, nós vamos ter o seguinte. Competência 5. Elaborar a proposta de intervenção para o tema abordado, respeitando os direitos humanos, né? Então, vamos lá. Essa daqui é a proposta. O que vai ser avaliado nessa competência? É a gente chegar a um caminho, a uma resolução, né? Alguma forma de resolver ou de propor o que pode ser feito para resolver o problema levantado durante o texto, sempre olhando, claro, para os direitos humanos. O que pode se tornar um pouquinho complicado para algumas pessoas é porque essa proposta ela tem que estar contextualizada, tem que ser trazida, especificada, né, detalhada, tudo isso no parágrafo conclusivo. Então é como se a competência 5 ela tivesse esse olhar bem direcionado para o parágrafo conclusivo. Então olha só, 5 pontos que são, no caso aqui, avaliados. Vamos ver aqui os pontos, né? O aluno 0, o candidato 0, né, se não há proposta ou cópia integral da proposta, ou seja, se ela não está inteira. O aluno 0, essa competência, se a proposta de intervenção desrespeita os direitos humanos, ou se essa proposta de intervenção não está relacionada sequer ao assunto, é 0. 1, se há uma tangência do tema, né, se há uma fala direta para o tema, se há elementos nulos ou apenas um elemento válido, né? E aí, tipo assim, os 5 elementos válidos, que são chamados 5 elementos válidos, é se nós temos justamente isso daqui, a ação, o que deve ser feito, através de quem, ou seja, o agente, de qual forma, ou seja, como que isso deve ser feito, qual é o efeito esperado, né? E o detalhamento desse efeito. Então, é essa o nosso desafio. Fazer tudo isso num parágrafo conclusivo, certo? Na nossa proposta de intervenção, que como vocês sabem, essa proposta tem que estar no parágrafo conclusivo. Vou repetir de novo. Em relação ao problema levantado no texto, o que deve ser feito, a ação, por quem deve ser feito, né, para resolver o problema, por quem essa ação deve ser feita, como, ou seja, qual o modo ou meio que essa ação deverá ser feita, qual o efeito esperado ou desejado, né, com esta proposta, e um detalhamento, né, desse efeito, uma frase final. Atenção, isso não quer dizer que o parágrafo conclusivo deva ter apenas uma frase, não é? Aqui, pelo que eu vejo, pessoal, imagine que, digamos assim, dessa forma, imagine que o tema da redação é sobre, digamos assim, deixa eu ver aqui, inclusão de pessoas surdas, né, nas escolas, né? Então vamos pensar assim. Diante de tudo isso, é necessário que o governo, né, digamos assim, aqui o agente, né, que o governo, através de políticas públicas, aqui já é o modo meio, né, faça concurso, por exemplo, para pessoas capacitadas, para professores que saibam lidar com esse público,
não é? Venham trabalhar nas escolas. Ponto. Qual é o efeito disso? Dessa forma, as escolas, né, estarão aceitando esses tipos de pessoa. Nós podemos dizer que a inclusão vai ser feita de forma primorosa, ok? Detalhamento, né? Fazendo com que crie-se uma cultura, né, de inclusão nos espaços escolares e tal. Enfim, eu tentei criar aqui um parágrafo conclusivo, assim, com esse tema, lógico, de forma bem simplista, mas é justamente para mostrá-los que tudo isso daqui, gente, tem que estar no parágrafo conclusivo, né? Por isso que eu disse para vocês, mais ou menos, que 3 frases do parágrafo são conclusivas. Uma primeira frase em que seja apresentado a ação que deve ser feito, por quem deve ser feito, né? Quem deve ser o agente e de a forma que deve ser feita. Ponto final. Qual o efeito que deverá ser alcançado, que deverá ser conquistado, né? E uma frase final, né? E que isso deve ser feito, assim, digamos, de uma forma bem detalhada. Só uma pausa aqui. Muito bem. É importante, gente, nós lembrarmos também de um detalhe. Existe uma relação muito importante entre a competência 5 e as competências 2 e 3, né? Porque, veja, o próprio termo aqui, detalhamento, né? Você fica naquela, nossa, mas como é que eu vou detalhar essa minha proposta de intervenção apenas no parágrafo conclusivo? Aqui que está a grande questão. Você não precisa fazer esse detalhamento, aliás, esse detalhamento ele não vem apenas no parágrafo conclusivo. Gente, a relação que há entre a competência 5 e as competências 2 e 3 é porque, vamos retomar, a competência 2 vai dar uma olhada no tema, mas principalmente nas características do gênero textual, dissertativo e argumentativo. A competência 3 vai ser justamente como que você articula os argumentos, né, para levar o leitor para criar um caminho, né, dentro do texto. Então, o que isso significa? Que logo na sua introdução, que você vai ter lá o contexto e a sua tese, essa sua tese deverá ser já essa sua proposta de intervenção, tá? Essa sua proposta de intervenção. Então, o que acontece? É como se eu colocasse o que deve ser feito logo na minha introdução, certo? Nos parágrafos de desenvolvimento, eu vou construir argumentos para mostrar por que isso deve ser feito, né? Usando argumentos lógicos, né? E o que eu faço na conclusão apenas? Eu retomo a minha tese, mostrando por que ela faz sentido, né? Por que ela é aplicável, digamos assim. Só que o que eu tenho que acrescentar? Dizer quem que deve ser feito e como que isso deve ser feito. Por quê? Porque o efeito e o detalhamento é como se eles já tivessem vindo ao longo do seu texto, certo? Por isso que a competência 5 dialoga, né, com as competências 2 e 3, porque é como se repetindo essa ação já fosse a sua tese, a sua resposta, a sua solução, né? Porque não é uma coisa nova. O que você vai trazer na sua conclusão é justamente fechar a sua ideia, é amarrar. Então você não vai trazer nada extremamente novo, muito pelo contrário. Você vai trazer uma coisa que já veio de forma indireta, talvez, dita ao longo do seu texto, certo? Então, detalhado, né? Digamos assim, ao longo do seu texto. Por isso que você tem que pensar essa sua estratégia de intervenção, né, justamente desde a sua introdução, tá? Vamos ver aqui. Na competência 5, que nós temos, né, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos, a avaliação máxima é para saber se o aluno, o candidato, consegue elaborar muito bem a proposta de intervenção, se ela está detalhada, se está relacionada ao tema e também se ela está articulada à discussão desenvolvidas ao longo de todo o texto, né? Essa é a questão. Como eu estava falando anteriormente, né, a relação com as competências 2 e 3, vou passar aqui para vocês para mostrar aqui, ó. Essa relação entre as competências 2 e a 5 fica mais explícita quando se observa a gradação nos níveis da grade específica.
Como veremos, o nível 0 da competência 5 deve ser atribuído às redações com proposta de intervenção não relacionada sequer ao assunto. Ou seja, isso já dialoga com a competência 2, que tem a ver com o tema. A competência 2 é sobre o tema, né? Ao mesmo tempo, evidencia-se o diálogo da competência 5 com a 3 por meio da articulação da proposta de intervenção com a discussão desenvolvida no texto. Por quê? Porque a competência 3 vai ser justamente a competência que vai ver quais foram os caminhos lógicos, os argumentos selecionados, né, ao longo de seu texto. Ok? A questão dos direitos humanos, né? Deverão ser avaliadas no nível 0 as redações que desrespeitarem na proposta de intervenção, de forma explícita e deliberada, os direitos humanos. Né? Ok. Por exemplo, em uma proposta de intervenção como alguns grupos defendem que quem usa o controle de dados para manipular o usuário deve ter seu direito à liberdade de comunicação negado. Peraí, ter o direito de liberdade de se comunicar negado? Porém, a forma mais eficiente de resolver esse problema é informar os próprios usuários sobre a influência indireta que sofrem. Nesse caso, a negação à liberdade de comunicação é uma forma de desrespeito aos direitos humanos. Não é sugerida pelo participante, só que ela é apresentada como uma proposta sustentada por outras pessoas. Portanto, a redação não deverá ser avaliada no nível 0 da competência 5. Ok? Vamos ver mais outra aqui, ó. Dignidade humana, questão dos direitos humanos, né? Dignidade, igualdade de direito, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, o Estado laico, democracia na educação, transversalidade, ou seja, as questões transversais, os temas, vivência, globalidade e sustentabilidade socioambiental, né? Pronto, deixa eu só mostrar aqui mais outra coisa. Seguem alguns exemplos de desrespeito aos direitos humanos encontrados nas redações produzidas pelos participantes. Vamos ver as propostas de intervenções. Começando por essa 4. Uma solução para o problema é privar a internet para pessoas leigas e analfabetas que se deixam levar por qualquer vídeo e foto vista. Olha aí, que absurdo, né? Privar, deixar que as pessoas não tenham acesso. 3. Temos que aprimorar uma lei, pois publicar notícias fakes será preso ou taxado com multas rescisórias e também será excluído da sociedade. Tenha noção, viu? 0, viu? Para reduzir essa manipulação em determinados locais, em determinados locais, deveriam ser cortados qualquer sinal de transmissão de internet, assim reduziria a influência de certos dados e comportamento desses usuários. Veja aqui um total desrespeito às questões humanas, né? E pode perceber que é como se essas pessoas que estão dando essas propostas aqui, elas pertencessem a uma casta, a uma pessoa, né, justamente privilegiada, né, e portanto não se incluiriam aqui, né? O caso é grave e temos que punir esse tipo de uso com a própria morte. Então, né? Precisa nem mencionar. Por fim, né? Aqui, ó. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que de forma mínima, enfrentar o problema. É importante ressaltar que, considerando os temas de redação do Enem normalmente abordam problemas sociais complexos, muitas vezes de difícil resolução, as mais diversas formas de intervenção serão consideradas para avaliação, até uma solução efetiva da questão em foco. Porque não precisa ser uma coisa absurda, né? Precisa ser uma coisa prática, uma coisa simples, uma proposta simples mesmo, né? Ligada à educação, a alguma criação de alguma política, né? Ou então reforçar alguma política, digamos assim, já existente e por aí vai.